Ministério Público da União. E um dos principais uma das principais funções do MPT é exatamente fazer zelar pela segurança do trabalhador de forma globalizada. Mas o Sandoval, então, vai nos dar uma palestra sobre a responsabilidade do profissional de engenharia com a segurança do trabalho nesse tema. Sandoval, muito obrigado por você ter aceitado nos ajudar, nos dar essa palestra, que vai ser de suma importância para o nosso futuro. Com a palavra, então, Sandoval, por favor, você. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero conseguir, de alguma forma, em alguma medida, contribuir com a formação de vocês como engenheiros de uma maneira geral. A engenharia ela tem diversos segmentos, diversas áreas, e a área de segurança do trabalho ela faz parte e está diretamente relacionada com a segurança dos trabalhadores, e vocês precisam ter o mínimo de conhecimento nessa área, tá certo? Como o Luiz me apresentou, eu sou perito do Ministério Público do Trabalho, lotado na PRT da 24ª Região, Mato Grosso do Sul, e possivelmente, ou eu até diria provavelmente, iremos nos encontrar nas empresas nas quais vocês trabalharão, né? Ou eventualmente já trabalhem. É possível que alguns de vocês que estejam estudando já fizeram ou fazem ou fizeram um curso técnico de segurança do trabalho, e é possível que em algum momento a gente já tenha se conhecido. Eu, particularmente, gosto muito da aula, já dei aula, já fui professor, enfim, mas era num outro tempo, né? Tempo de presencial, de estar ao vivo, né? Mas a gente tem que se adaptar, tem que se adequar, e vamos em frente com a tecnologia. Mas provavelmente a gente vai se encontrar, eu enquanto fiscalizando, a maioria de vocês enquanto representantes e responsáveis pelas empresas. Não sei se alguns de vocês irão seguir essa linha da área de segurança do trabalho, que eu recomendo, eu aconselho. É uma área interessante, é uma área que abre caminhos, abre portas de empregos, não é? Você ser um engenheiro civil e ter uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, você um engenheiro mecânico ter uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, um engenheiro eletricista, enfim, é mais uma oportunidade de trabalho, né? De emprego, de conseguir se conseguir um emprego, que hoje está tão difícil. É uma área boa, uma área importante, mas independente de vocês estarem ligados diretamente à gestão da segurança do trabalho, compondo o SESMIT, que a gente vai conversar um pouco mais na frente, o que eu acredito que alguns de vocês já pagaram a cadeira de introdução à segurança do trabalho e conhecem, enfim, vamos conversar um pouco mais na frente, mas eu deixo aqui o recado de que é uma área muito importante, é uma área que vale a pena vocês seguirem. Eu aconselho sempre a fazer. Meu filho está fazendo engenharia elétrica e provavelmente, eu não falei, mas provavelmente ele vai seguir nessa área também, eu acho, né? Mas, enfim, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos trabalhar sobre esse tema, né, que é um tema importante, a responsabilidade do profissional de engenharia com a segurança do trabalho, né? Profissional de engenharia como um todo, não especificamente quem é engenheiro, né?
Mas é isso, fica meu conselho, eu aconselho, acredito que a gente se encontrando, eu enquanto Ministério Público, o Ministério Público ele atua de forma preventiva, de forma corretiva, apontando as adequações, e de forma orientativa também. A gente trabalha, somos 3 peritos aqui no Mato Grosso do Sul, por isso que eu digo que provavelmente vocês me encontrarão no trabalho de vocês, porque somos 3 engenheiros para atender todo o estado, e a gente visita praticamente todas as empresas do estado. Então, em algum momento, acredito que vamos nos encontrar, mas vocês têm que ter o Ministério Público do Trabalho como um órgão que preza pela segurança e ele é orientativo. Nossas ações, pelo menos a ação direta dos peritos, que somos 3, nós tentamos, dentro do possível, orientar as empresas para fazer as adequações e trabalharem de uma forma que a gente orienta a execução, não só aplicando penalidade, não só cobrando, não só multando. A gente tenta, dentro do possível, orientar os profissionais da área para que eles façam da melhor forma, que eles consigam entender o que é que a gente está pedindo, o que é que a norma, tentando traduzir e mostrar o que é que a norma diz, o que é que a gente vai cobrar. Enfim, independente de vocês não estarem atuando diretamente na área de segurança, que vão estar de qualquer forma, fazendo parte da composição da gestão ou não da empresa, vocês estarão de toda forma ligados diretamente, tanto é que quando nós fazemos inspeções em loco, quem acompanha as inspeções, as fiscalizações, são engenheiros, engenheiro civil, cada um na sua área, né? Engenheiro civil, engenheiro eletricista, dependendo da área de atuação e dos riscos e dos apontamentos de irregularidades que a gente vai tentar verificar em loco, tá? O engenheiro de produção, enfim, normalmente tem engenheiro de outras áreas acompanhando, engenheiro mecânico, enfim, vocês precisam, de fato, conhecer o que é segurança, né? Até porque o engenheiro de segurança do trabalho, ele normalmente ele aponta o que é irregularidade, orienta como resolver, mas, de fato, quem executa as adequações são os engenheiros de outras áreas. O engenheiro mecânico, ele vai dimensionar uma proteção para um equipamento, né? O engenheiro eletricista ele vai estar no dia a dia com a equipe de trabalho dele, aplicando os procedimentos de segurança e por aí vai. Mas vamos continuar. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar. Eu acredito que eu vou fazer uma explanação. Não sei se ao final a gente teria um espaçozinho de tempo, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas se for possível a gente conseguir no final um tempo para que a gente possa responder algum questionamento, alguma dúvida, alguma questão, qualquer, mesmo que não seja dessa área, mas seja da área de segurança do trabalho, que se a gente puder resolver, esclarecer, eu estou à disposição. Aí vamos aguardar, eu acredito que no final, vamos ver se sobra um tempinho, para que vocês possam fazer algum questionamento, enfim, para a gente tratar das dúvidas. Então, vamos entrar no tema. Segurança do trabalho. De quem é a responsabilidade? Muitas dúvidas surgem aos empregadores quando o assunto é segurança do trabalho, como quais são as normas que devem ser seguidas, quais medidas devem ser tomadas para evitar acidentes, de quem é a responsabilidade caso um acidente ocorra. Então, com o objetivo de esclarecer parte desses questionamentos, conversaremos um pouco sobre o tema de hoje, que é a responsabilidade do engenheiro com a segurança do trabalho. Então, gente, quem é o responsável direto pela segurança do trabalho dentro de uma empresa? Aí surge esse questionamento. Quando se fala em segurança do trabalho, é necessário pensar em responsabilidade
concorrente entre o empregador e o empregado. Ambas as partes possuem obrigações, tanto o empregador quanto o empregado. O empregador tem a obrigação de propiciar um ambiente de trabalho seguro, saudável, e o empregado, por sua vez, de seguir as orientações que lhe foram dadas, além de agir com cautela no desempenho de suas funções. Muito embora a segurança do trabalho dependa sempre de uma ação conjunta entre empresa e empregado, se uma parte falhar, ou o trabalhador ou o empregador, será inviável que a outra parte seja resguardada. Todo mundo vai se prejudicar. Não adianta somente o empregador lançar mão das ferramentas que tem em sua posse para garantir a segurança do trabalho, se o trabalhador, por sua vez, não tiver os cuidados mínimos necessários para que os dois em sinergia, tanto o empregador quanto o empregado, ele consiga um resultado positivo, consiga preservar a segurança, né? Então, será inviável que a outra parte não seja prejudicada, não seja resguardada, se a outra não tomar os posicionamentos que devem tomar, tá certo? Então, o empregador tem especial atenção, pois ele deve criar um ambiente de trabalho de forma a limitar ou até mesmo excluir as possibilidades de o empregado sofrer um acidente, né? A gente sabe que no meio ambiente do trabalho, para a gente neutralizar 100% dos riscos é muito difícil, né? Mas a gente tem que trabalhar sempre tentando conseguir com esse objetivo, né? E não conseguindo, a gente tem que tentar, de alguma forma, adotar medidas para minimizar esses riscos, tá certo? Então, o empregador, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, no caso de uma empresa que utilize máquinas ou equipamentos no seu processo produtivo, o empregador, ele tem um dever legal de manter as máquinas e essas máquinas, esses equipamentos em condições seguras de funcionamento, atendendo ao disposto na NR12, que é Segurança em Máquinas e Equipamentos. Nós temos uma diversidade de normas regulamentadoras que é para delimitar e orientar as empresas e inclusive os empregados também, no sentido da prevenção. São hoje 36 normas regulamentadoras, dentre as quais está a NR12, né, que trata de máquinas e equipamentos, como a gente está citando como exemplo aqui. Então, com relação à NR12, proteção de máquinas e equipamentos, o empregador ele tem a obrigação de adotar medidas administrativas, gerenciais, com vista a instalar sistemas de segurança nas zonas de perigos de máquinas e equipamentos. Aí são caracterizadas por proteções fixas, proteções móveis, dispositivos de segurança interligados, que resguardam a proteção e a saúde física dos trabalhadores. Por exemplo, as transmissões de forças e os componentes móveis a eles interligados, transmissão de forças, acho que vocês, como fazendo engenharia, sabem, né? A transmissão de força, tem um eixo, tem uma força motriz interligada com outras partes móveis e que ela gira no sentido... Ela gira essa transmissão de força, ela tem que ser protegida, porque ela gera risco para o trabalhador. Ela não pode ficar desprotegida, né? Então, se ela oferece risco, aí tem que ser implementada proteção, ou fixa ou móvel. No caso da proteção fixa, a proteção fixa é aquela proteção que ela, para ser removida, ela precisa ter a utilização de alguma ferramenta. Você precisa usar algum equipamento, algum material para conseguir tirar essa proteção. Por exemplo, um compressor de ar. Ele tem aquela proteção das polias. Tem a transmissão de força, tem o eixo de força, tem a transmissão, tem as polias e tem as correias. Tudo aquilo lá tem que ficar protegido. Normalmente, naquela situação, é utilizada uma proteção fixa.
A proteção fixa é aquela que ou ela é soldada, que ela fica fixa, ou ela é presa na estrutura do equipamento com a utilização de parafusos ou qualquer outro elemento que faça essa união e que fique preso. Só que, se você pega uma proteção fixa dessa e coloca uma borboletazinha, uma chavezinha que você consegue girar, um parafuso com a porca, e que a porca você consegue girá-la com a mão. Se você consegue girar essa porca com a mão e tirar ela com a mão sem a utilização de uma ferramenta, apesar dessa proteção, ela está fixada à estrutura do equipamento, da máquina ou equipamento, ela vai ser considerada uma proteção móvel. Ela não vai ser fixa, ela vai ser móvel porque você consegue tirá-la com a utilização das mãos sem ferramenta. E isso é importante porque uma proteção móvel, ela tem que estar interligada a sistemas de proteção. Por exemplo, você tirou o parafusozinho com a mão com a borboleta. Você abriu a proteção, está lá exposta as polias e os elementos móveis do equipamento está exposto e você pode se acidentar. Então, se a proteção for móvel, quando você abrir o equipamento, essa proteção, essa máquina, ela tem que parar imediatamente. Ela tem que parar imediatamente. Como a gente vê uma máquina de lavar roupa de casa, você quando abre a tampa, ela para. Aquilo é um bloqueio. Tá? Tem um sistema interligado que quando você abre, a máquina de lavar roupa, você vai ter aquelas partes móveis, e aquilo ali é o risco, é a zona de perigo. Então, ela tem que parar, porque aquilo é uma proteção móvel. Então, uma proteção móvel que você abre e ela tem que parar, usa-se mais sistemas, tem que colocar sensores, e é uma proteção mais cara. A proteção fixa ela é mais barata, porque você vai lá, fixa um parafuso, fixa uma porca, você tem que tirar com o equipamento, ela vai ficar lá. E aí ela fica mais barata. Só que, muitas vezes, o empregador, o engenheiro, quem dimensionou o equipamento, quem está utilizando o equipamento, ele faz e ele utiliza aquela proteção móvel como fixa. A proteção é fixa e ele usa como móvel, ele fica tirando corriqueiramente. Só que se ele tira essa proteção mais de uma vez por dia, ela não pode ser instalada uma proteção fixa, que ela é mais barata. Tem que ser uma proteção móvel. Se se fizer mais de uma intervenção por dia. Esse é o limiar de proteção fixa e proteção móvel. Proteção móvel mais barata, proteção fixa mais barata, proteção móvel mais cara. Tá? Então, você tem que dimensionar, vocês como engenheiros vão dimensionar conforme a NR12, mas aí vão ter que se ater a alguns detalhes, que vamos conversar um pouco mais na frente com relação a essa responsabilidade de vocês, que o engenheiro é quem vai dimensionar, é quem vai fazer o projeto, quem vai instalar a proteção. Claro que cada engenheiro na sua área, né? O engenheiro elétrico vai fazer algumas áreas na área dele, o engenheiro mecânico vai dimensionar proteções fixas, proteções móveis, o engenheiro civil, ele tem que ter todo o conhecimento para que ele não permita a utilização de equipamentos de forma equivocada, de forma errada, para os trabalhadores que ele coordena, né? Ele tem a responsabilidade também, mas vamos tratar isso mais na frente um pouco. Então, a instalação de sistemas de segurança deve ser realizada por profissional legalmente habilitado ou profissional qualificado ou capacitado, quando autorizado pela empresa. Um dos problemas, vocês que serão engenheiros, vocês irão dimensionar sistemas de proteção ou sistemas de controle ou procedimentos operacionais para que se executem as atividades com segurança. E é importantíssimo que vocês conheçam o que é segurança do trabalho, saibam quais são os princípios de proteção. Isso é importante porque, por exemplo, um engenheiro mecânico que ele vai dimensionar um sistema protetivo, que é corriqueiro, eu digo porque, por experiência própria, a gente visita muita empresa, muita indústria grande, de vale a uma banquinha de revista, uma banquinha de jornal na esquina. Mina subterrânea, mina de manganês, e
não só aqui no estado, a gente inspeciona plataforma de petróleo, porto, ilha, plataforma, você chega de helicóptero, todo tipo de atividade, presídio, todo tipo de atividade, a gente aqui em Campo Grande, os peritos daqui, a gente participa de força-tarefa no Brasil todo e no estado todo também. Então, eu digo isso com propriedade, porque eu sei que há uma dificuldade muito grande na execução e na implementação de medidas de segurança, que normalmente quem executa, quem faz projeto, não é da área de segurança, porque um engenheiro de segurança do trabalho, ele vai apontar para os engenheiros o que é que ele precisa. Só que esse entendimento por parte do engenheiro mecânico, por exemplo, o engenheiro elétrico, o engenheiro civil, eles têm que entender, eles têm que saber quais são os princípios, senão vai fazer errado. A gente, corriqueiramente, a gente vê sistema de proteção feito, executado, elaborado com projeto, feito por engenheiro, a gente chega lá e, infelizmente, ele ainda não atende. Vai ter que ter refeito, vai ter que ter retrabalho, que isso é a pior coisa do mundo que existe para a empresa, né? É o retrabalho. É você implementar um sistema de proteção e ter que refazer tudo, tá? E é comum. Mas por quê? Porque o engenheiro, ele não é tão da área de segurança do trabalho, muitas vezes ele não entendeu o que é que se precisa fazer. E se ele não entendeu, vai sair errado. Vai sair errado, não tem jeito. E se o profissional da área de segurança não for tão bom, não orientar tão bem, vai sair errado. E sai errado em empresas grandes, tá? Agora, na estrutura, que a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura da gestão da segurança do trabalho numa empresa, mas na maior parte das empresas, quem é o responsável pela segurança do trabalho, em boa parte das empresas, são técnicos de segurança do trabalho. São técnicos de segurança do trabalho que estão à frente dos SESMITs, que a gente vai tratar do serviço especializado em medicina e segurança do trabalho. Porque o dimensionamento a gente vai tratar mais na frente também, mas ele depende do número de empregados da empresa e do grau de risco. Então, tem empresas que têm um número grande de funcionários, mas quem é o responsável pela segurança do trabalho é um técnico de segurança do trabalho. E se ele não teve uma formação muito boa, vai trazer dificuldade, porque ele não vai saber orientar o engenheiro a ponto dele implementar as ações mínimas necessárias. Então, precisa o engenheiro saber também, não ficar à mercê do conhecimento, até mesmo de outro engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, porque o engenheiro de segurança do trabalho, se ele não tiver uma bagagem boa, uma experiência boa, ele vai saber o que é segurança do trabalho, mas ele não vai saber o que é uma máquina. Ele não vai saber do princípio do funcionamento de uma máquina como um todo, né? E o engenheiro mecânico, nesse caso de máquinas, ele é quem vai saber como é o funcionamento, o que é que pode ser implementado, o que não pode, né? Porque a NR12, ela é muito rigorosa. Ela é muito rigorosa. Só que tem situações que a norma diz que tem que ter um tipo de equipamento de proteção, de sistema protetivo, e que esse sistema protetivo ele não vai ser aplicável, porque ele vai gerar um risco adicional. Então, o engenheiro tem que ter esse sentimento, esse senso de responsabilidade, saber das limitações técnicas, que ele sabe, que o engenheiro sabe dos riscos, e dizer, não dá para implementar, porque vai gerar um risco adicional, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Só que, para isso, o engenheiro ele tem que fundamentar, que não dá, se eu colocar essa proteção, eu vou cobrir um santo e vou descobrir o outro. E o outro santo, ele é mais importante, vai gerar um risco maior. Então, tem que ter essa sensibilidade. Muitas vezes a gente chega lá numa empresa e a gente diz, a norma NR12 diz que tem que ter isso, isso e isso. Te vira. Aí o engenheiro que é bom, ele vai lá e diz, isso aqui a gente fez o levantamento, fez o estudo, vai gerar risco adicional. Aí a gente faz o quê? Enquanto fiscalizador, emita um RT, faça um laudo apontando isso aí, que você que é um engenheiro mecânico, coloque isso no papel, emita uma anotação de responsabilidade técnica e eu vou acatar, ou qualquer fiscalizador
ele vai acatar como sendo. Agora o cara vai estar se responsabilizando, né? Aí tem que ter esse cuidado também, tá? Que ele vai se responsabilizar tecnicamente. Então, aí nesse contexto, um engenheiro que executa suas atividades laborais em uma empresa, independentemente de sua função, na grande maioria das vezes, ele é o responsável técnico pela realização de atividades e coordena equipes de trabalho, de trabalhadores, na sua área de atuação, responsabilizando, claro, pela realização das atividades com segurança. Ele é o responsável da equipe de trabalho, que vai estar uma equipe subordinada a ele. A gente sabe que o engenheiro, ele tem uma equipe grande, que aí é subdividido, né? Ele tem alguns encarregados e tal, mas a responsabilidade geral da equipe de trabalho é dele. Então, ele tem que estar dentro, tem que estar presente, tem que estar exigindo que se aplique as condições mínimas de segurança, tá? Outra coisa que a gente vai tratar um pouco mais na frente, mas é importante para a gente não esquecer, qualquer recomendação que vocês tenham na empresa de vocês, que vocês tenham a fazer uma observação ou alguma coisa que vocês encontrem errado, que tem que ser melhorado, algum risco grande para o trabalhador, não é bom, até para garantia de vocês, porque vocês têm responsabilidade com isso, e não ficar o dito pelo não dito, vocês como engenheiros, vocês têm que fazer relatório técnico para os seus, para as suas chefias imediatas. Encontrou alguma irregularidade, alguma necessidade de identificar alguma situação que tem que se implementar alguma medida protetiva, não pensem duas vezes. Não chegue lá para o supervisor e chegue está acontecendo isso, está faltando isso, de boca. Não façam isso, porque a responsabilidade é de vocês. Vocês têm que fazer um relatório técnico, apontando o que foi encontrado, o que é que precisa ser regularizado, o que é que precisa ser feito, e entrega o relatório à chefia. E aí a chefia vai ter que se mexer e fazer alguma coisa. Porque se vocês chegam de boca, apontam um risco, e houve um acidente, houve uma morte, a chefia é possível que diga, olha, não sei o que está acontecendo, ninguém me disse nada. Aí você, não, mas eu falei. Tem alguma documentação comprobatória de que você falou? Então, vocês vão ser responsabilizados. Então, tudo que vocês tiverem é um conselho que eu deixo para vocês, para que vocês não venham a ser responsabilizados. Porque quando acontece um problema grave, grande, todo mundo quer tirar o corpo fora. Todo mundo quer tirar o corpo fora. E se bobearem, sobra para vocês. Mesma coisa, um técnico de segurança do trabalho ou qualquer outro da área tem que fazer e tem que documentar tudo. Porque documento na mão, você está passando a bola, mas a bola cheia para o cara, para o supervisor, ele vai ter que tomar uma atitude. Se ele não tem como resolver porque é muito caro, ele leve para a diretoria da empresa, ele leve para quem quer que seja. Mas vocês não deixem isso no colo de vocês. Então, qualquer recomendação técnica de adequação, faça por escrito, né? Faz uma comunicação formal, mesmo que formalize por e-mail, porque o e-mail, até o WhatsApp hoje está se utilizando, né? Mas tem que deixar registrado. Resiste que foi feita a orientação, foi exposto que tem risco e que tem que ser feito alguma coisa. Muitas vezes você não vai ser obrigado, não é de competência sua, mas é competência sua fiscalização. Então, cuidado na vida, vamos tomar cuidado para que não nos prejudiquemos, tá certo? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Mas vamos continuar. Normalmente, o profissional de engenharia da empresa, respeitando sempre a sua formação, é responsável pela elaboração dos projetos, acompanhamento dos sistemas de proteção de máquinas e equipamentos, sistema de proteção coletiva, inclusive com responsabilidade técnica através da emissão de anotação de responsabilidade técnica. Por exemplo, sistema coletivo de proteção contra quedas. Aí você tem que colocar num edifício, e aí o engenheiro civil ele vai ter que dimensionar que é necessário colocar, por exemplo, na área mais elevada, acima de 2 metros e tal, linha de vida.
Então, o engenheiro é que vai dimensionar, o engenheiro civil, ele vai dimensionar o sistema de ancoramento, onde vão ficar fixados as linhas de vida, né, os cabos de aço, para serem atrelados cinto de segurança. Cada um na sua área. Mas, nesse caso específico, o engenheiro civil. No caso de uma proteção de um equipamento, o engenheiro mecânico. Né? No caso de uma execução de um projeto elétrico e algumas medidas de segurança na área elétrica, o engenheiro elétrico. Então, vocês, como engenheiros, cada um na sua área, vão ter a responsabilidade de implementar, de fazer projeto, enfim, inclusive com a emissão de IRT, que é a anotação de responsabilidade técnica, e aí você vai estar se responsabilizando por aquilo lá. Então, você precisa ter conhecimento mínimo, tá certo? Então, vamos lá. Aí, para isso, esses profissionais de engenharia precisam ter um conhecimento mínimo, que é o que a gente está falando, né? Conhecimento mínimo de segurança e saúde do trabalhador. Se não tiver, não vai conseguir fazer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito e com os cuidados, não só para proteger o trabalhador, porque o principal é proteger o trabalhador, mas aí você vai estar protegendo o trabalhador, você vai estar protegendo a empresa e você vai estar também, e no caso de vocês principalmente, se protegendo a si mesmo, a si mesmos. Vocês vão se proteger, tá? Tomando os posicionamentos e executando a atividade da forma que tem que ser feito, tá certo? Porque vocês vão se responsabilizar, independente de ser da área de segurança ou não. Então, na grande maioria das empresas, os serviços de segurança e saúde são compostos por técnicos, que a gente falou, e os mesmos necessitam de apoio dos engenheiros, né, das diversas engenharias, para conseguir implementar as ações de segurança, né? Maioria até mesmo os engenheiros de segurança do trabalho, eles vão precisar, a maioria, eu falo dos técnicos de segurança, porque a maioria vai ser técnico de segurança que vocês vão trabalhar, né? Vocês vão ser engenheiros, mas a área técnica, na área técnica de segurança do trabalho, eles são os responsáveis, e não vocês. Mas vocês vão ter um conhecimento técnico bom, grande, para que vocês atuem junto com esses profissionais para adotarem as medidas necessárias e suficientes para evitar problemas como acidentes, doenças, enfim. O descumprimento por parte da empresa das normas de segurança, porque quando você, enquanto engenheiro, um técnico de segurança, alguém da área de segurança, quando ele é omisso, ou por ação, ou quando ele tem ou ação ou omissão, que possa trazer algum problema, algum acidente, alguma doença do trabalho, esse descumprimento, ele vai ser caracterizado, a gente, quando vai fiscalizar, a gente não caracteriza que a falha do procedimento foi do engenheiro, foi do técnico, não. Para a gente, é a falha da empresa. Então, o descumprimento de qualquer norma de segurança por parte da empresa, das regras presentes na consolidação das leis do trabalho, a CLT, e nas normas regulamentadoras do atual Ministério da Economia, referente à segurança e à medicina do trabalho, fará com que a empresa arque com as penalidades previstas na legislação e com a indenização do empregado em caso de acidente de trabalho. Então, a gente vai cobrar da empresa, só que a empresa, ela pode, inclusive, com ação regressiva por omissão ou por ação, futuramente, a gente vai processar a empresa, a gente vai cobrar da empresa, não processar, vai cobrar da empresa. Mas a empresa, em algum momento, se houve falha, se houve omissão de algum trabalhador, do engenheiro, ou alguém da área de segurança, eles podem cobrar esses profissionais, né? Inclusive, esses profissionais eles podem ser levados para avaliação do CREA. Se houve omissão, se houve falha, se houve imprudência, enfim. A empresa vai ser cobrada, mas a empresa pode cobrar também de vocês enquanto gestores. Vocês vão ser gestores, né? Tá, mas vamos continuar. Quais são as obrigações da empresa na segurança do trabalho? Entre tantas obrigações da empresa, são muitas, vamos citar algumas aqui. Da empresa seriam cumprir as regras
sobre o cuidado e diligência que deve ter com os seus colaboradores, que estão presentes nas legislações sobre medicina e segurança, tem que seguir a legislação, né? Não vale aquela história, que muitas vezes tem tantos pontos, e a legislação ela é tão extensa, que tem alguns pontos que passam batido, né? Tem algumas coisas que estão lá em letras miúdas, só que muitas vezes a empresa, eu não sabia, eu não vi, não sabia que tem essa norma. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa, porque qualquer empresa ou qualquer profissional que está atuando na área, é obrigação dele buscar o que se tem de legislação, o que é que se tem de norma técnica, para cumprir essa legislação. Não tem como depois dizer que não sabia, que não tinha conhecimento, né? Essa não vinga, não cola. Então, tem que buscar. Todo empregador, todo empresário, quando ele entra num ramo, numa área de atuação, ele tem que buscar informações suficientes para que ele tenha condições de manter o ambiente laboral, principalmente o ambiente laboral, né, em condições satisfatórias para evitar doenças, acidentes, enfim. Permitir que os trabalhadores acompanhem a fiscalização sobre o cumprimento dessas regras de segurança, né? Muitas vezes a gente fiscaliza uma empresa e determina o cumprimento de algumas obrigações, e essas empresas querem excluir os trabalhadores do acompanhamento da execução das correções e adequações desses pontos que foram apontados. Então, não pode, tem que permitir que os trabalhadores acompanhem, né? Até porque os trabalhadores é que vão estar lá no dia a dia e eles é que precisam saber como é o funcionamento dos sistemas de proteção, dos procedimentos. Eles têm que estar inteiramente cientes do que eles precisam fazer para que a coisa funcione, senão não vai funcionar, tá certo? Então, determinar quais os procedimentos devem ser adotados em caso de acidente de trabalho. Quando ocorre um acidente do trabalho, é a obrigação do empregador ele estabelecer quais são os procedimentos. E isso aí os trabalhadores têm que estar informados para saber o que é que vai fazer, o que é que deve fazer. Por exemplo, vocês como engenheiros de segurança, engenheiros de uma determinada empresa, não engenheiros de segurança do trabalho, ocorreu um acidente, provavelmente, o setor de segurança do trabalho dentro de uma empresa, grande ou pequena, ele é muito, muito restrito. É possível que ocorra um acidente do trabalho, por exemplo, que ocorra um acidente do trabalho e não tenha lá um técnico de segurança, não tenha um engenheiro de segurança, não tenha ninguém da área de segurança. Só que a empresa ela tem a obrigação de estabelecer os procedimentos que devem ser feitos. Então, tem que ter algumas pessoas, né, os engenheiros estão incluídos aí, que tem que saber o que é que vai fazer. Qual é o primeiro procedimento que tem que ser feito? Né? Isso aí tem um plano de emergência e tal, e tem que ser estabelecido as competências e se definir claramente o que precisa ser feito. É chamar o corpo de bombeiro, que tipo de acidente foi, fazer uma avaliação prévia de que tipo de acidente foi, tem que chamar o corpo de bombeiros, tem que chamar o SAMU, né? Tem que acionar a segurança do trabalho da empresa. Então, esses procedimentos, eles têm que ser estabelecidos, tem que ter a ciência dos trabalhadores e o empregador, a empresa, tem que determinar e definir quais seriam esses procedimentos a serem adotados. Informar os trabalhadores os riscos do trabalho, do ambiente de trabalho, né? Todo empregador, quando você entra numa empresa, vocês estão fazendo engenharia agora, mas é possível que boa parte de vocês já trabalhem. E quando vocês entram numa empresa, o primeiro documento que vocês deveriam ver, né, é a ordem de serviço, para começar as atividades. Eu acredito que boa parte das empresas, eu digo porque a gente conhece, não tem nem a ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? É um documento que, quando o trabalhador entra, lá está relacionado todos os riscos que ele está exposto na função dele, na atividade que ele vai fazer, porque a ordem de serviço, de quando você entra na empresa, ela é específica para a sua atividade, a atividade que você vai desempenhar dentro da sua empresa. Então, essa ordem de serviço tem que ter lá descrito claramente quais são os riscos que o trabalhador está exposto durante a execução das atividades dele, né? Aí tem que o empregador
informar como os riscos devem ser, como se deve prevenir esses riscos, os exames, os resultados dos exames realizados, os resultados das avaliações ambientais realizadas na empresa, né? Tudo isso é obrigação do empregador. Por exemplo, uma avaliação ambiental. Tem uma empresa química que produz determinado produto. E a legislação exige que essa empresa desse tipo de atividade, como outras também, mas a gente está citando especificamente de produto químico, e que, periodicamente, dependendo do tipo de produto químico que é manipulado no ambiente laboral, tem que se fazer a avaliação para saber a concentração daquele produto disperso no ar. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as empresas, elas fazem um levantamento, está acima do limite de tolerância, ou não está acima do limite de tolerância, mas essa informação, ela não é levada ao trabalhador. E isso é uma obrigação da empresa levar ao conhecimento do trabalhador, até para que ele saiba, porque é recomendado o equipamento de proteção individual, algumas medidas coletivas de proteção, mas o trabalhador ele tem que saber, de forma adequada, que ele está exposto a determinado risco, porque aí ele vai redobrar os seus cuidados com relação àquela determinada situação ou determinado produto. Então, é obrigação do empregador levar ao conhecimento desses trabalhadores essas informações, são cruciais. E vocês vão ter acesso a essas informações. Como é uma obrigação legal da empresa, tem mecanismos adequados para fazer isso, para informar. Mas vocês têm a obrigação de deixar eles cientes desses riscos, tá certo? Desses problemas eventuais que tem no ambiente laboral. Então, é obrigação de vocês também. Tem que ter esse cuidado e seguir da melhor forma para evitar problema para os trabalhadores e para vocês também, inclusive para o empregador, né? Aí, preparar e divulgar as orientações sobre a segurança e a saúde no trabalho, né? Que isso vai ser produzido normalmente pelo SESMIT, pelos órgãos de segurança e levado ao conhecimento dos trabalhadores através de vocês também. É uma das responsabilidades de vocês. Então, quais são as principais regras que a empresa deve seguir? A gente tem uma diversidade de normas regulamentadoras, algumas específicas para determinadas atividades, por exemplo, frigorífico, NR36, frigorífico. Aí, trabalho em altura, NR35. Aí não vai se aplicar NR35, trabalho em altura ou espaço confinado NR33 para uma empresa que não tem espaço confinado. Mas tem algumas empresas, algumas normas, que elas são bem gerais, né? Principalmente a NR7, né? Mineração NR22, enfim, a NR7, que é o PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essas são as principais, porque essas duas normas, elas vão se relacionar com todas as outras em cada área distinta, em cada atividade produtiva distinta. Por exemplo, a NR7 e a 9, ela vai estar intrinsecamente relacionada com a atividade de mineração, que é regulamentada pela NR22. Só que não é só a 22, é a 22 com uma diversidade de normas também. Mas a NR7 e a NR9, ela vai fazer uma inter-relação com todas as outras. Você, para cumprir a NR7 e a 9, tem que cumprir as outras específicas, tá certo? Então, a 7 e a 9 estabelecem a obrigatoriedade, que é obrigado por todas as empresas, né? Todas as empresas têm que ter atenção específica e especial a essa NR7 e a 9, né? Dessa forma, independentemente do número de funcionários e do ramo de atividade, todo empregador deve elaborar e implementar o PCMSO e o PPRA, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, né, que vamos tratar agora. O PCMSO, ele é um programa preventivo de controle da saúde dos trabalhadores. Ele é o responsável pelo monitoramento
de exames médicos admissionais, são 5 tipos de exames, né? O exame médico admissional, o demissional, o periódico, de retorno do trabalho e o mudança de função, né? O admissional você vai fazer antes de entrar na empresa, antes de começar a trabalhar, você já tem que ter feito o exame admissional. Muitas vezes a gente chega na empresa e o trabalhador começou a trabalhar hoje, só vai fazer o exame admissional daqui a 30 dias. É penalidade. E a gente cobra, não pode. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, né? Então, tem o exame admissional, que ele tem que ser feito antes do trabalhador entrar em exercício, em começar as atividades. O demissional, que ele faz na admissão e ele faz quando sai. Ele faz na admissão, que esses exames, ele protege até vocês mesmo, enquanto trabalhadores. Quando você entra numa empresa, você faz o exame admissional. Aí você faz o exame, por exemplo, está exposto a ruído. Aí você faz o exame lá, a audiometria, e na audiometria constatou que você não tem nenhum tipo de perda auditiva. Aí você trabalhou 10 anos na empresa. Aí 10 anos você vai sair, vai fazer o demissional. Quando você faz o demissional, você entrou sem nenhum percentual de perda auditiva, e quando você saiu, você só está com 50% da sua audição. Então, você perdeu aonde? E aí vai se tentar fazer se relacionar, né? Provocar o nexo causal para você tentar relacionar, que aí você vai estar provavelmente relacionado a essa perda auditiva, se você não tiver uma outra atividade que lhe exponha ruído também, mas você vai estar relacionado à sua atividade, essa perda. Então, o demissional, tanto o admissional quanto o demissional, é importantíssimo para o trabalhador. E tem empresa que não faz, para tentar se proteger, porque aí tem perda auditiva, não fez o admissional, fez o demissional, perdeu 50%, mas perdeu aqui dentro? Não, ele já entrou aqui com perda auditiva. Só que o admissional vai caracterizar isso, que ele entrou com 100% e saiu com 50%, então perdeu lá, né? Tem um periódico, o periódico é feito anualmente, normalmente, né? E vai depender da idade do trabalhador, do tipo de atividade que ele faz. Quem vai definir é o médico coordenador do PCMSO. Audiometria, normalmente você entra, faz a audiometria, 6 meses depois faz outra, depois fica a cada 6 meses. Se tem exposição a determinado produto químico, pode ter que ser feita o exame periódico de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de ano em ano, de 2 em 2. Quem vai definir isso aí é o PCMSO, em função da atividade desempenhada pelo trabalhador. Certo? Então, e o PPRA? O que é o PPRA? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que também está relacionado com a saúde e a integridade física do trabalhador. E esse programa, ele reconhece e avalia a existência de riscos no ambiente de trabalho, devendo considerar igualmente a proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais também. A elaboração e implementação do PCMSO e do PPRA, além do cumprimento de outras normas de segurança do trabalho, trazem grande benefício tanto para o empregado como para o empregador, já que o primeiro irá contar com melhores condições de trabalho, com um ambiente adequado para desenvolver suas atividades, e o empregador evitará penalidades legais que podem acarretar consideráveis prejuízos financeiros, porque quando tem por exemplo, tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho, a fiscalização deles, normalmente eles autuam, já tem autuação. Agora está em dupla visita, vai lá, identifica a irregularidade, e aí a empresa vai ter um tempo para fazer a adequação, depois eles voltam, se não tiver cumprido e feita a adequação, aí eles vão autuar, vão multar, vai ter alguma coisa para pagar. Só que os valores não são tão altos. No caso do Ministério Público do Trabalho, a gente não vai lá, faz uma fiscalização e a gente não autua, por enquanto não tem multa, a gente recomenda fazer as adequações, corrigir o que tem de incorreto e adequar o ambiente para deixar ele salubre, em condições de saúde e segurança para os trabalhadores. Só que quando a empresa se recusa a fazer essas adequações, normalmente se entra com ação civil pública, adota-se outras medidas, né? Normalmente uma ação civil pública,
E aí vai ser cobrado na justiça para adequação. Só que aí, normalmente, as multas não são pequenas. Muitas vezes vultuosas, porque o entendimento é que se você tem uma adequação para fazer, um risco muito grande para o trabalhador, e se você aplica uma penalidade pequena, induz o empregador a não fazer, ele diz, muito pouco, é melhor a gente pagar essa multa aí, vamos voltar aqui daqui a 1 ano, 2 anos, e aí a gente paga novamente, é pouquinho, não vamos fazer não, porque vamos gastar 100 mil reais, é melhor pagar 5 de multa, aí paga 5 ao invés de 100, aí vai para o Ministério Público, a gente vai lá, não fez, aí esses 100 que ele iria gastar para fazer as adequações que deveriam ser feitas, querendo economizar 5, ele pode passar para 1 milhão, ou mais, vai depender do tamanho da empresa. As multas, elas são bem atreladas à capacidade financeira da empresa. Então, o sentido é que tem que doer no bolso. Se não doer no bolso, o entendimento é que não vai resolver. Então, tem que doer no bolso para resolver. Aí, quando dói no bolso, aí todo mundo resolve, né? E aí, quando chega uma multa daquela, uma multa dessa de 1 milhão de reais, de uma situação que podia ser resolvida com 100, aí o empregador, o dono da empresa, o diretor, ele vai enlouquecer, né? Aí vai perguntar, ó, de quem foi, por que a gente está pagando essa multa, por que não resolveram? Aí vão voltar para saber de quem foi a responsabilidade, por que eles estão pagando 1 milhão de reais, né? Aí se você, enquanto engenheiro, lá na ponta, não formalizou para o seu chefe imediato que precisava ser feita aquela adequação que custava 100 mil reais, você vai ser cobrado. Muitas vezes, você está lá, ó, você manda fazer uma recomendação porque tem uma falha. Essa falha, ela vai custar 100 mil reais. Aí, muitas vezes, o engenheiro ou o responsável, ó, não vou nem mandar porque é muito dinheiro, não vou nem mandar, não vou nem dizer porque não vale a pena. Deixa de fazer. Ou diz de boca, ó, vai dar isso aqui, vai ser 100 mil reais, aí o diretor lá, o chefe diz, não, tá certo, vamos fazer. E esquece. Aí, quando tem um problema que houve o acidente, aí vai ter que pagar 1 milhão de reais. Aí o dono da empresa, o diretor, vai dizer, mas por que eu estou pagando 1 milhão? Não, porque lá atrás podia resolver com 100. Mas quem foi que não resolveu com 100? Aí, não, mas ninguém nem disse. Aí o engenheiro vai dizer, não, eu avisei lá o chefe. O chefe não vai querer tirar o corpo fora? Não estou sabendo. Tem algum documento que comprove isso? Que você disse que tinha que fazer isso aqui, que ia custar 100 mil? Porque se eu soubesse que ia ser 100 mil, eu resolvia, que é o que vão dizer. Muito embora não resolvam. A maior parte não resolve, porque acha muito caro. Só que você passa para frente. Aí o seu chefe imediato, se ele não tiver como resolver, ele passa para o diretor, passa para o proprietário da empresa. Aí se chegar lá no proprietário da empresa, ele vai dizer, ó, tem que resolver com 100 mil reais. A multa agora é 1 milhão. Mas ele vai saber que chegou para ele e ele não quis dispor dos 100 mil. Agora vai ter que pagar 1 milhão. E aí ele que resolva. Agora, se isso não chega formalmente para ele, vai sobrar para alguém, tá certo? Então tenham cuidado. Tudo que fizer, toda recomendação que fizer, faça por escrito. Joia? Pouco tempo atrás, o acidente do trabalho, ele era tido como responsabilidade dos trabalhadores, devido aos seus atos inseguros. Esse tipo de visão causou consciência culposa nos próprios trabalhadores, pois era comum a negligência, era comum, muito comum, os trabalhadores serem relapsos, né, um descuido, a facilitação, o excesso de confiança, que o excesso de confiança é um problema, né, seria apontado como causa do acidente. Só que isso mudou. Não pode simplesmente jogar a culpa de um acidente de trabalho para o trabalhador. Não, ele teve excesso de confiança. Não é por aí. As coisas mudaram. Se ele tem confiança demais, o gestor tem que saber que aquele cara, ele está confiante demais e ele vai se acidentar, ele vai morrer ou ele vai ter um problema grave por excesso de confiança. Então, não vale mais hoje você simplesmente ocorreu o acidente e passar como um ato seguro, foi excesso de confiança, enfim, não dá mais, né? Com o avanço e a socialização das técnicas de prevenção, começou-se a apurar quais são as verdadeiras causas e não os culpados pelos acidentes de trabalho, passando a ver o trabalhador como uma vítima do acidente e não como o único culpado, né? Um acidente ele tem diversos fatores que levaram a ele, mas nunca vai ser só um, e nunca vai ser só o trabalhador.
Pode até acontecer, mas não é comum, não é comum. Então, acidentes e doenças relacionados ao trabalho são eventos influenciados por aspectos ligados à situação imediata de trabalho, como com o maquinário, com a tarefa, com o meio técnico ou material, e também pela organização do trabalho e pelas relações do trabalho. Esses são os fatores que relacionam o acidente do trabalho. De acordo com as constatações em loco e as informações que nós colhemos em estabelecimentos, nós, peritos do Ministério Público do Trabalho, durante a realização de perícias, em especial as informações prestadas pelos representantes das empresas que nos acompanham, né? E aí a gente questiona também trabalhadores, observa-se ainda que vigora-se a visão reducionista e tendenciosa de que estes eventos, os acidentes, têm uma ou poucas causas, que não existem, e na maioria decorrentes de falhas do operador, tipo erro humano, ato inseguro, comportamento fora de padrão, etc. Ou falha técnica, materiais, normalmente associada ao descumprimento de normas ou padrões de segurança. Ou seja, o empregador, as empresas, de uma maneira geral, até para livrar a sua culpa, tentam responsabilizar os funcionários. Não todas, né? Mas uma boa parte importante. Quer se livrar da culpa. Quer se livrar da culpa e da responsabilidade. Mas não são todas, tem muita empresa séria, né? A maioria é séria, né? E tenta fazer o que é correto, o que é certo, né? Muitas vezes não consegue, né? Porque dificuldades são muitas, as dificuldades são muitas, né? Segurança é bem complexo, né? E, de fato, podem ocorrer acidentes. Só que um acidente é diferente de um sinistro que aconteceu por omissão. Uma coisa é o acidente ocorrer, sendo adotar todas as medidas mínimas necessárias para que aquele não tivesse acontecido. E ele pode acontecer. E aí sim a gente encara como um acidente. Agora, quando o acidente ocorre por omissão, por falta de cuidado, por falta de um ambiente do trabalho seguro, aí a gente não chama nem de acidente, né? Porque acidente é uma coisa que é inesperada. Só que um sinistro desse tipo é esperado, né? Você imagina aí um trabalhador trabalhando na construção de um prédio de 10 ou 15 andares, está andando lá em cima, sem cinto de segurança, né? Sem nenhum tipo de proteção. Isso é acidente? Não é acidente, é omissão, porque não pode permitir que o trabalhador faça isso. O trabalhador não pode fazer e o empregador tem que ter formas, tem que adotar medidas para que isso não venha acontecer. Aí, normalmente, observamos ainda que mesmo a empresa incorporando uma visão crítica a respeito da atribuição da culpa às vítimas, as mesmas operam com o foco que reduz a análise do trabalho e de seus riscos à presença ou não de fatores de risco. Por exemplo, máquinas desprotegidas, trabalho em altura, sem proteção, etc. Ou pelo cumprimento ou descumprimento de normas ou padrões de segurança. É uma explicação fatorial, é atrativa, mas igualmente impotente para explicar o processo causal dos acidentes, não explica os acidentes. E não pode ser levado em consideração só esses pontos, né? Essas abordagens, elas afetam negativamente a prevenção, uma vez que deixam intocados os determinantes desses eventos. O importante no acidente do trabalho é identificar as causas reais, as causas que levaram ao acidente. Se não se identificar as causas que levaram ao acidente, ele vai acontecer novamente. Não tem como. E é uma preocupação muito grande essa não identificação dessas causas de acidente. Porque é uma tendência grande das empresas, dos responsáveis pela empresa, querer tirar a sua culpa, né? Não assumir a sua culpa. Porque, na realidade, a gente não pode buscar culpa, né? A gente tem que procurar causa de acidente. Se for procurar culpado, ninguém foi culpado, ninguém vai se acusar e o acidente vai acontecer novamente. Então, a empresa ela tem que estar bem aberta para não culpar ninguém, e sim identificar a causa de acidente. O importante é descobrir a causa, não é buscar culpados.
Tá? Aí nós temos aqui, para compreender um acidente do trabalho, é necessário entendermos o que consiste o trabalho, a sua variabilidade, como ele se organiza, quais as dificuldades para a sua realização com sucesso pelos operadores, os mecanismos, o funcionamento das proteções, entre outros pontos que são abordados. Você tem que saber tudo, porque senão você não vai identificar o que é o acidente do trabalho. Esse tipo de compreensão só é possível com a cooperação e a participação do trabalhador e da equipe envolvida naquele acidente, implicando na necessidade de desenvolvimento de competências e metodologias específicas, que existem metodologias específicas para análise do acidente de trabalho. E aí entram os profissionais de engenharia, vocês também, né? O pessoal da área de segurança e o pessoal de engenharia, com essas metodologias que são simples para se identificar as causas do acidente. E aí entram esses profissionais de engenharia que lideram as equipes e seus responsáveis, em grande medida, para o desenvolvimento e implementação de medidas administrativas e gerenciais tendentes a neutralizar os riscos durante a execução das atividades laborais sob sua responsabilidade. Então, vão precisar ter o conhecimento, investigar, conversar com os trabalhadores, aplicar algumas ferramentas para saber quais são as causas, para evitar descobrir efetivamente as causas, para evitar que ocorra novamente o acidente. Não vai acontecer, não tem jeito. Se não se identificar as causas, só se identificar culpado, a culpa foi de fulano ou de cicrano, não tem jeito. O acidente vai voltar a acontecer. Aí o setor responsável pela avaliação direta dos riscos visando diminuir e evitar acidente de trabalho em um local de trabalho é do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Quem é obrigado a constituir o SESMIT? As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta. E dos poderes legislativo, judiciário, qualquer empresa que tenha empregado regido pela consolidação das leis do trabalho. Tá certo? Então, qualquer uma empresa que tiver trabalhador seletista, ela é obrigada a ter o SESMIT, independente de ser pública ou privada. Tá? O dimensionamento desses serviços especializados de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação da atividade principal, do risco da atividade principal e o número de empregados. É que vai definir quantos profissionais vão fazer parte do SESMIT. E esse SESMIT, ele é composto por quem? Vocês, enquanto engenheiros, se não forem engenheiros de segurança do trabalho, não vão compor o SESMIT. Vocês vão auxiliar, vão acompanhar a execução das medidas protetivas, mas quem vai implementar efetivamente as ações de segurança é o SESMIT, né? E aí ele é composto por quê? Engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, médico, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico de enfermagem, tá certo? São esses 5 profissionais. Esses profissionais devem ter formação específica, registro no órgão profissional, conforme a sua formação, né? Vamos adiantar. Outros profissionais importantes para a gestão da segurança do trabalho dentro de uma empresa são os que integram a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, que está prevista na NR5, né? E a CIPA, ela vai poder, os empregados que fazem parte da CIPA, eles vão poder ajudar muito vocês também, com informações técnicas, porque eles vão participar de treinamentos, eles vão ter um conhecimento mínimo, né, de segurança do trabalho e vão conseguir contribuir muito com vocês também, enquanto engenheiros. Está prevista na NR5, o objetivo principal é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-las em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedade de economia mista, órgão de administração, enfim, todas as empresas que tenham trabalhadores também regidos pela CLT.
Essa CIPA ela é composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento que está previsto lá na NR5, no seu quadro 1. Tá? Então, os representantes dos empregados, dos empregadores, titulares e suplentes, porque na CIPA você tem trabalhadores titulares e suplentes. O tamanho da CIPA ele vai depender do número de empregados que tem na empresa e o tipo de atividade. Os representantes titulares e empregados são designados pela empresa, eles indicam, designam, e os representantes dos empregados, titulares e suplentes, eles são eleitos, né? Alguns de vocês provavelmente já trabalhou em alguma empresa que tem a CIPA também, é uma votação, eles participam independente de filiação sindical, e os empregados que têm interesse. Não pode o cara lá, não quero, e o cara, não, o cara é bom, bota ele lá, não, vamos votar nele. Não é, tem que se inscrever, né? Tem todo um processo eleitoral, né, que tem que ser muito claro, objetivo, já é definido na norma, a NR5, ela define bem criteriosamente, ponto a ponto, como é que tem que ser feita. O mandato da CIPA, dos eleitos, não dos indicados, mas dos eleitos, dos indicados também, né, porque aí segue junto. Só que ainda há uma controvérsiazinha também, né, em relação aos indicados. Eles podem ser indicados novamente, mas a cada ano tem que ser feita a eleição da CIPA. Aí tem as atribuições da CIPA, que é identificar os riscos no processo de trabalho, elaborar o mapa de risco, que é uma das principais atividades e funções da CIPA também, né, que vai identificar o risco, fazer esse mapeamento, aí com a participação do SESB, quando houver, tem empresa que nem é obrigada a ter o SESB, em função do número de funcionários, do grau de risco, e aí a CIPA passa a ser a principal responsável por essa parte da segurança do trabalho, junto com vocês, engenheiros, né, que tem um cargo mais elevado, que comanda, que coordena equipes, e vão ajudar na aplicação das questões relativas à segurança e à saúde do trabalho. Aí participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, são diversas atribuições que nós temos da CIPA também. O que é um ambiente seguro? É possível garantir ambiente livre de riscos aos trabalhadores? É possível isso? Um ambiente seguro é aquele ambiente onde todas as variáveis possíveis de contribuir para um acidente ou doença sejam controladas, minimizando a de um infortúnio acontecer. Com o estudo correto dos ambientes e as soluções de engenharia devidamente implementadas, é possível, sim, garantir um ambiente com menos riscos de acidentes. Quanto ao controle dos agentes que adoecem os trabalhadores, é possível controlar a insalubridade de tal forma que você pode admitir um trabalho com totais condições de salubridade. O Brasil, na realidade, o Brasil é o único país no mundo que paga adicional de insalubridade. Isso é bom? Não, isso é ruim. Os países desenvolvidos, quando tem uma situação em que o trabalhador está executando suas atividades em condições de insalubridade, o que quer dizer insalubridade? Quer dizer que aquele ambiente laboral vai trazer algum prejuízo à saúde do trabalhador. E ele só vai receber a insalubridade, aquele adicionalzinho, que é 10, 20 ou 40% de um salário mínimo, ele só vai receber aquele adicional se, mesmo com a adoção de medidas por parte da empresa e utilização de equipamentos de proteção individual, ele ainda vai estar exposto. Por exemplo, vamos dizer que o trabalhador esteja desempenhando uma atividade numa empresa de produto químico tóxico cancerígeno. Esse trabalhador, ele está trabalhando no determinado setor que esse produto tóxico cancerígeno está disperso no ar. Aí ele vai usar alguns equipamentos, vai ter algum sistema de exaustor. Só que foi feita uma avaliação e ainda se constatou que a quantidade desse produto no ar, mesmo com a utilização de equipamento de proteção individual e medidas coletivas de proteção,
esse trabalhador ainda está exposto àquele agente cancerígeno. E aí a legislação simplesmente, o trabalhador está exposto, ele adotou medida coletiva, adotou medida individual, e mesmo assim ele está exposto. Então vamos pagar 10, 20 ou 40% do salário mínimo para ele. Isso é insalubridade. O trabalhador só tem direito se ele tiver, de fato, exposto. Então, esse trabalhador, se ele tiver exposto a essa substância cancerígena, ele vai ter câncer. Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ele vai ter câncer. Ele não está exposto, só que a legislação permite. É legal isso aí. Nos países desenvolvidos não tem insalubridade. Se não tem como controlar o ambiente, o trabalhador não pode entrar, ele não pode trabalhar, porque ele vai se contaminar. Aí o que é que os países desenvolvidos fazem? Mandam suas fábricas que têm a utilização desses produtos químicos tóxicos que vão matar as pessoas, aí manda para produzir na África, manda para produzir na América Central, e é isso, produz, contamina, só que os países desenvolvidos eles não aceitam que os trabalhadores deles trabalhem nessas condições, simplesmente não permitem a produção dentro do território. Mas nós ainda permitimos, né? Nós permitimos. Então, insalubridade é um mal. É um mal que tinha que ser superado. Não teria que ter da proteção. Tem que acabar, tem que neutralizar. Se não neutralizar, o ideal seria não produzir. Não dá para produzir. Né? A gente sabendo que o trabalhador vai morrer. E é um direito do trabalhador, o empregador, nessa condição de insalubridade, ele tem que dizer, você está trabalhando com um produto cancerígeno, você, que aí se sabe com estudos se vai ser com 5, 10, 15 ou 20 anos, você vai ter esse câncer, você tem uma probabilidade grande de ter câncer, mas o trabalhador tem o direito de saber. Muitas vezes nem sabe, né? Simplesmente fornece o equipamento, tal, paga a insalubridade, não diz nem o que é, ele recebe, acha bom porque está recebendo um valor irrisório, né? 10, 20 ou 40% de um salário mínimo, no máximo 400 e pouco reais, e feliz da vida porque está recebendo a insalubridade. No entanto, é um mal, né? A mortalidade e invalidez gerada por queda, choques elétricos, soterramento, máquinas, equipamentos inseguros, por exemplo, ainda desafiam as empresas do setor de engenharia, que precisam implementar sistemas de gestão para garantir um trabalho seguro e saudável nos seus estabelecimentos. Anualmente, o Brasil resiste a cerca de 700 mil acidentes do trabalho. Desse total, 80 mil ocorrem nos setores da indústria extrativa e construção civil, e exploração agropecuária, que são as atividades que envolvem diretamente as áreas de engenharia e agronomia. Né? Essas áreas de engenheiros, que os engenheiros atuam, é onde está concentrada a maior parte dos acidentes do trabalho, tá certo? E o alto índice de acidentes deve-se à soma de fatores. A carga tributária hoje é imposta aos empresários, a carga tributária que é imposta aos empresários, faz com que eles não invistam na saúde e na segurança como deveriam. Isso é um fator limitante para se investir em segurança, né? A falta de um planejamento para os empresários se adequarem às normas, sem a orientação necessária, e é outro ponto importante, né? Essas empresas, elas não se organizam, às vezes não tem um profissional de engenharia que consiga implementar ações para tentar prevenir, diminuir os riscos desses acidentes, implementar sistema protetivo de maneira econômica e eficiente, né? Isso aí é um custo também que fica muito alto. Muitas vezes os profissionais implementam uma ação, fazem um sistema de proteção, fazem o que entendem ser suficiente, aí a gente chega lá, os órgãos fiscalizadores chegam lá, tem que refazer tudo. Mas já gastei 800 mil. Infelizmente, vai ter que adequar, porque quando a gente chega para fiscalizar, se tem uma irregularidade, eu como fiscalizador, se está irregular, não tem como eu dizer que está regular, porque aí eu vou estar assumindo um risco, vai que acontece um acidente, aí a responsabilidade é minha, é do Ministério do Trabalho. Quando nós chegamos a fiscalizar, tem que adequar, independente de valores. Tem situações que a gente chega lá para fazer as adequações, vai gastar R$1 milhão para fazer as adequações. Só que os equipamentos
não atende NR12, os procedimentos que têm que ser implementados, não tem nada. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, porque a gente não pode dizer que está adequado se não está. É impossível, não tem como fugir. Mas, sem dúvida, existe um papel fundamental das empresas ao investirem em segurança do trabalho, melhorando as condições do ambiente laboral, se você consegue investir, né? Diminuir os agentes nocivos, riscos físicos, químicos, biológicos, e, por que não dizer, os ergonômicos e de acidentes também, né? Que muitas vezes, principalmente até no PPRA, os riscos de acidentes e ergonômicos, eles não estão previstos. Não é uma obrigação legal incluir esses riscos no PPRA. PPRA é risco físico, químico e biológico. Muito embora, o ideal é incluir logo tudo. Porque não é risco para o trabalhador. Então, não tem por que se eximir. Legalmente, não tem obrigação. Tem em pontos distintos do PPRA. De toda forma, nós cobramos as adequações e a implementação de ações envolvendo os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, muito embora não estejam previstos no PPRA, mas eles estão incluídos em outras normas também, né? O trabalhador também tem um papel importante de colaborar com a prevenção. Não é só o empregador, o trabalhador também tem uma obrigação grande e ele pode fazer muito, é uma peça indispensável para que, para que ocorra menos acidente do trabalho, menos doenças ocupacionais, menos doenças do trabalho, né? Mas, para isso, ele precisa também saber o que é que está acontecendo, quais são os riscos que ele está exposto, enfim, o que é que ele precisa fazer para que se evite esses danos à saúde, né? E eles precisam também. Então, seguindo as normas e procedimentos de trabalho estabelecidos, coloca-se em prática as orientações que recebem nos treinamentos e de capacitações e aponta as sugestões e melhorias através da CIPA também, né? Esses trabalhadores, eles têm que estar orientados, treinados. Todo trabalhador, quando ele vai trabalhar numa atividade específica, ele tem que receber um treinamento específico. Muitas vezes, você compra um equipamento, a empresa compra um equipamento que compra por R$1 milhão, um determinado equipamento, uma fábrica, e coloca o cara para operar. O fabricante, normalmente, ele manda um técnico dele, ele vende a máquina por R$1 milhão, e ele manda um técnico dele para a empresa para dar o treinamento, para o cara operar a máquina, para o operador fazer a operação da máquina, entender o que é a máquina. Só que esse treinamento que vem de lá, ele não está focado em segurança do trabalho. Ele está focado, é um treinamento específico, mas ele está focado na operação da máquina. Por quê? Porque o cara que fornecer uma máquina de R$1 milhão, ou 2, ou 3, ou 10, ele não quer que a máquina dele quebre. Ele não quer, porque se a máquina quebrar, o fornecedor está na garantia. E aí ele vai ter um custo gigantesco para vir arrumar a máquina dele que está na garantia. Então, ele vem, manda um técnico para treinar o trabalhador para isso. Só que o treinamento que o trabalhador, que o operador daquela determinada máquina vai ter, não é só esse treinamento de como é que a máquina funciona. Tem que ser o treinamento de como a máquina funciona e o treinamento dos cuidados relativos aos cuidados que ele tem que ter para a operação daquela máquina, os cuidados de segurança. O que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode, como é que funciona o sistema de proteção, de bloqueio, para evitar um esmagamento, um aprisionamento, uma amputação, enfim, são esses cuidados. E o o profissional de engenharia, junto com o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e os demais integrantes do SESMIT, né, do Serviço Especializado, tem que estar atento para fazer essa gestão de forma a neutralizar esses riscos. E o engenheiro, o profissional de engenharia, ele tem um papel fundamental nisso aí. É um papel fundamental. Sem um engenheiro, sem um profissional de engenharia, não se consegue avançar em segurança do trabalho. Então, vocês são essenciais. Sem vocês, não tem segurança. Só que, para isso, vocês precisam ter o mínimo de conhecimento. A gente falou aqui muito rapidamente de alguns pontos, de algumas coisas. É mais um alerta, né?
mas vocês precisam buscar mais conhecimentos na área de segurança do trabalho, tanto para proteger os trabalhadores, quanto para proteger a vocês mesmos, enquanto profissionais. Ok? Então, é isso. O tempo já estouramos o tempo aqui, né? Eram 50 minutos, já vamos aqui em 1 hora e alguma coisa. Eu queria agradecer a vocês. Eu não gosto muito desse à distância, porque a gente não vê o rosto de vocês, não consegue conversar, não consegue responder e perguntar, enfim. Mas é o que temos, né? Eu acho que é tudo a segurança em primeiro lugar, né? A gente falando de segurança e hoje isso é segurança. A gente, cada um no seu lugar, cada um na sua residência, cada um num ponto distinto. E isso faz parte da segurança também. Mas eu queria aqui agradecer ao convite que tive. Espero ter conseguido ajudar de alguma forma, clarear alguma coisa, alguma dúvida, enfim. Eu só tenho a agradecer. Aí, obrigado a todos. Vou fechar o áudio aqui. Eu não sei se vai ter um encerramento formal, mas eu vou fechar meu áudio aqui. E aí o Luiz, se quiser entrar para falar alguma coisa, enfim, eu vou fechar aqui que eu não sei quem é que vai falar. Eu vou fechar o áudio aqui. Ok, Sandoval, muito obrigado aí pela exposição. É realmente um assunto apaixonante, tá? Eu, na minha vida profissional, vivi e vivo bastante isso que você falou, né? A segurança do trabalho, a gente está mexendo com vidas atuais e futuras, né? Porque uma doença, uma amputação, qualquer acidente do trabalho, tanto com a gente, quanto com o companheiro de trabalho, né? Eu acho que, pessoal, perguntas para o Sandoval aí, a gente pode... Está aberto aí a perguntas, hein? Professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Fábio, aluno de Engenharia Civil. Eu quero saber do senhor o seguinte: como minimizar, então, os riscos da insalubridade? O senhor falou sobre ela, eu achei, assim, um assunto bem interessante. E como, assim, minimizar isso no nosso meio, já que ele está tão intrínseco, né? O senhor falou que isso já vem de muito tempo. Como nós, como profissionais, podemos minimizar isso dentro de uma empresa? Vamos lá, isso é muito genérico, assim, porque a insalubridade, ela está relacionada diretamente àquela atividade específica. Não é coisa assim, é insalubre e é geral. Não, ela é insalubre por quê? Tem exposição de algum produto químico, tem exposição a calor excessivo, entendeu? Tem exposição ao quê? Qual é o fator de insalubridade? Aí, em cima do fator de insalubridade, é que a gente tem que buscar adotar as medidas adequadas para implementar essas ações corretivas, com o foco principal em neutralizar ou eliminar. O último caso é que o trabalhador pode trabalhar numa condição insalubre. Por exemplo, você está num laboratório fechado, e você está manipulando numa cabine de segurança ali, com exaustor, um sistema de exaustão, né? E está trabalhando com produto químico que ele fica disperso no ar. Mas aí o que é que você pode utilizar de equipamento de proteção coletiva para neutralizar essa insalubridade? Você está manipulando um produto volátil. Aí você trabalha numa cabine, né? Tem um sistema de exaustão, e aí ele vai succionar aquele produto químico que está disperso no ar, você usando equipamento de proteção, você usando a luva adequada, a vestimenta adequada em função daquele produto, porque a gente não pode generalizar. Tem que usar luva? Depende.
Tem que usar uma outra vestimenta? Depende do produto, depende de se é contato com a pele, se é disperso só no ar, mas não tem problema contato com a pele, só com os olhos. Vai depender do produto. Aí usa óculos de proteção, vai usar. Como é que você vai neutralizar? O primeiro ponto de se neutralizar a insalubridade tem que ser medida coletiva, não medida de proteção individual. A medida de proteção individual é o extremo, é o último ponto que tem que ser trabalhado. Por exemplo, se você está manipulando nesse mesmo laboratório, sem uma capela, um produto químico, a capela é aquela coifazinha que fica em cima, succionando os produtos químicos que estão disponíveis. Se você simplesmente fornece um equipamento de proteção, óculos, luva, capote, para o trabalhador, e ele vai usar, ele vai estar protegido. Só que essa proteção individual, ela tem que ser o último ponto a ser feito. Primeiro, a medida coletiva. Primeiro tem que colocar a capela, né, para succionar. Porque a gente não pode confiar só no equipamento de proteção individual. Mesmo que ele proteja 100%, se você não adotar a medida coletiva, o trabalhador, ele vai manipular o óculos, ele vai tirar a máscara, porque equipamento de proteção individual incomoda. Todo mundo hoje está vendo aí que a gente está usando máscara para sair, para todo lugar a gente usa máscara. E a gente sabe o quanto aquele troço lá é ruim, incomoda. Ele é necessário, é indispensável, tem que usar, mas ele incomoda. E um trabalhador numa fábrica, num posto de trabalho, ele vai puxar a máscara em algum momento, ele não vai conseguir respirar, diz, não, vou respirar aqui um pouco, porque eu já não aguento mais, já está com 6 horas que eu estou usando essa máscara, e está me incomodando. Então, por isso que a norma diz, tem que se fazer proteção coletiva, primeiro, tem que adequar o ambiente. Se não conseguiu adequar o ambiente, vai para a proteção individual de forma complementar, ou até que as medidas sejam implementadas. Mas isso também não quer dizer que só a medida no ambiente, a adequação do ambiente, vai deixar de exigir que o trabalhador use o equipamento de proteção individual também. Usa também, porque a gente trabalha em segurança, trabalha com redundância de proteção. E essa redundância de proteção é que vai minimizar ou neutralizar os riscos. Eu espero ter sido claro. Foi sim, professor. Obrigado. O Djalma tinha pedido a palavra aí, só que eu não te achei mais, Djalma. Pode mandar, Djalma. Localizou? Aproveitem aí, hein? Bom, mais alguém, pessoal? Aproveita para explorar. Professor, eu tenho uma pergunta a fazer. Meu nome é Márcio. Pode perguntar, Márcio. Eu trabalhei numa empresa de engenharia e dias de chuva, a empresa, o pipe shop da empresa não tinha o contingente de abrigar todos os funcionários. Ela tem que dispensar esses funcionários, ela tem que relocar, ela tem que pensar o dia de trabalho. Como que funciona essa atividade? Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se que uma determinada empresa tinha trabalho a céu aberto e aí tinha exposição. Isso, trabalho a céu aberto. Trabalho a céu aberto, exposição em intempéries e a empresa não dispunha de uma estrutura mínima para abrigar esses trabalhadores durante períodos de intempéries, não é isso? Isso, correto. Tá. Então, a empresa ela é obrigada a ter essas instalações, porque, primeiro, o trabalhador não pode trabalhar, por exemplo, numa tempestade, chovendo, ele não pode trabalhar. Ele tem que ficar lá abrigado, tem que ter uma estrutura para que eles fiquem nessa estrutura sem trabalhar, enquanto a situação climática não for favorável, né? Aí ele fica lá e não é para trabalhar. Se não tem essa estrutura suficiente para todo mundo, para todos os trabalhadores, eles simplesmente não podem trabalhar. E aí cabe ao profissional da engenharia ter esse conhecimento também, né, os responsáveis, os supervisores, porque o profissional de engenharia também ele não vai estar lá no campo, né, mesmo engenheiro agrônomo, enfim, ele não vai estar lá no campo. Vamos supor que seja uma empresa de
agropecuária. O cara está lá no sol, trabalhando, no ônibus, aí só que não tem estrutura para todo mundo, não tem aquele abrigozinho para todo mundo, então não pode ter trabalhador. Só pode ter trabalhador de acordo com o limite, com a capacidade de abrigo desses trabalhadores. Inclusive, eu não vou citar nomes aqui, mas empresa grande lá na região Três Lagoas, aí eu fiz até uma análise de acidente, caiu um raio e 5 trabalhadores não morreram. Eles estavam no horário de refeição. Aí caiu um raio e 5, acho que 5 ou 6 foram parar no hospital com raio. Mas aí, por sorte, não morreu ninguém. Mas aí a empresa lá, ela adotou as medidas administrativas e gerenciais com vista a resolver esse problema. Assim. Aí adotou algumas medidas que é difícil você proteger 100%, mas as medidas que foram adotadas foi dentro do possível. E, em primeira análise, elas foram suficientes para minimizar os riscos. Não vamos nem dizer neutralizar 100%, mas, assim, de fato, precisa ter o abrigo para todos os trabalhadores. Não tem como não ter para todos. Se não tem para todos, e aí cabe quem está gerindo, quem está fazendo a gestão do trabalho lá, apontar essa inconformidade aí. É o que eu disse, como eu disse a vocês, tem que formalizar isso aí. Bota por escrito, trabalhadores estão lá trabalhando sem condições de proteção e que intempéries, chovendo, e estão expostos a essas adversidades climáticas, e isso aí pode trazer dano, pode cair um raio, matar. Bota isso no papel, porque depois que você colocar isso no papel, quem pega aquilo lá, ele vai dizer, o cara está dizendo que pode cair um raio. Se cair um raio lá, e eu que sou gestor aqui, eu sou o chefe, se eu não tomar nenhuma atitude e morrer algum trabalhador, a responsabilidade vai ser dele. E ele não vai querer assumir essa responsabilidade. Precisa colocar para-raio em cada lugar? Não sei, tem que fazer a avaliação de risco. Mas se tiver e for caro, ele não tem que dizer, assumir a responsabilidade dos outros. Manda para o superior dele até chegar o diretor, chegar o dono da empresa. Aí o dono da empresa, não vamos colocar. Se morrer alguém, aí o dono da empresa está respondendo. Agora, vocês é que não podem assumir essa responsabilidade. Informa, expõe os riscos. Se vai ser resolvido ou não é outra história, mas vocês têm que ter a obrigação legal, né? Legal, profissional, humana, de fazer essa informação. Não tem dúvida, informa que está nessa situação. Se vai ser resolvido é outra história, porque você não vai poder resolver, mas alguém vai ter que resolver, ou não. Só não vai sobrar para você, né? Certo? E é a lei de Murphy. A lei de Murphy diz, se tiver 5 frentes de trabalho no campo, tiver 4 com proteção, com para-raio, com todo o sistema, com a capacidade total de todos os trabalhadores dentro do abrigo, pode ter certeza que se o raio cair, vai cair naquela que não tem proteção, que não tem nada, e que os caras estão ao relento lá. É a lei de Murphy, não tem jeito. E aí, depois que cai, aí vira um problema. E se você, enquanto profissional de engenharia ou responsável pela equipe, não fizer nenhuma intervenção, aí você vai estar assumindo o problema. Ok? Não sei se respondi. Ok, está esclarecido. Obrigado. Acho que o Djalma, né? Quer falar também. Isso mesmo, professor. Existem alguns casos que as empresas elas fazem a ordem de serviço do funcionário, do colaborador, né? Mas muitas dessas ordens de serviço não são compatíveis com a atividade que ele está exercendo no momento. E alguns riscos, são riscos até que que provém periculosidade, né? E não está apontado no PPRA deste colaborador. Caso venha ocorrer alguma coisa, quais são as sanções? Aí é uma irregularidade, né? A empresa vai estar cometendo uma irregularidade, que isso aí a gente avalia também, a gente chega lá, a ordem de serviço não tem nada a ver com aquela atividade. Não tem nada a ver com aquela atividade, com aqueles riscos, enfim, é totalmente ilegal. Agora, cabe a vocês também, enquanto engenheiros, se tiver um conhecimentozinho a mais em relação à segurança do trabalho, como engenheiro responsável por equipe de trabalho, dá uma revisada nessas ordens de serviço, dá uma pesquisada na internet, entre em contato com a gente para tirar dúvida, como é que funciona, como é que pode ser e tal, que a gente está à disposição também, pesquisa na internet, vê quais são os riscos e faz a informação formal para a empresa, está acontecendo isso, os riscos que estão lá não são esses, vamos reformar isso aqui com o pessoal da segurança. Agora formaliza. Faz um relatório de uns técnicos simples, manda um e-mail despretensioso, mas que resiste isso aí,
para ver se o pessoal toma as atitudes, os posicionamentos necessários para resolver o problema, tá certo? Mas é uma irregularidade, tem que constar todo o risco de determinada atividade, ela tem que constar da ordem de serviço, porque a ordem de serviço ela é específica para aquela atividade, não é geral, ela é específica, os riscos, os equipamentos de proteção, os cuidados que o trabalhador tem que ter, e isso é somente o pontozinho inicial. As empresas, isso aí é somente a pontinha do iceberg, e as empresas pecam nisso, imagina no resto, né? Agora, um profissional de engenharia que tenha uma visão boa, ele consegue, porque muitas vezes esses pontos negativos são realizados, não é por má fé, às vezes é por ineficiência, por desconhecimento, enfim, o empregador mesmo, a figura do empregador, o proprietário, dono da empresa, ele não vai saber muito disso, né? E fica muito na mão dos profissionais que estão executando esses serviços na área de gestão de segurança do trabalho. Mas se entra um engenheiro que tem um conhecimento, uma bagagem boa, uma visão boa, estudou, pesquisou, olhou, sabe o que é, o que não é, vai sugerir, e você tem a certeza que se você, enquanto engenheiro, sugerir para o SESMIT, né, ou outro engenheiro, ou técnico de segurança, ou médico do trabalho, que identificou em loco lá uma irregularidade, uma falha, uma omissão, formalize isso aí, porque ele vai fazer a adequação, não tenha dúvida. Na maioria dos casos não é má fé, às vezes é mais despreparo, falta de conhecimento, enfim. Mas é isso, é correr atrás, tentar fazer com que instar esses profissionais a adotarem as medidas corretas, né? E insistindo e perdurando essas irregularidades, coisas, porque tem muitas situações que são riscos graves e eminentes, né? E aí a gente tenta, enquanto profissional daquela empresa, tenta fazer gestão para resolver aquele problema e muitas vezes não consegue. Você vê, ó, cara, pelo pouco que eu sei de segurança do trabalho, que eu vi lá, isso aqui vai dar problema, vai morrer gente, o cara vai perder o braço, vai perder um membro, vai ter um aprisionamento, e aí também não pode se omitir, né? Você, enquanto profissional, você tenta administrativamente resolver, e se for o caso e persistir na situação de risco grave e iminente, faz uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, a gente recebe denúncia todo dia de trabalhador, de trabalhador que vê que não vai resolver o problema, e que não tem jeito, e que está correndo o risco de morrer alguém adoecer, alguém ter algum problema grave, e aí faz denúncia sigilosa. O denunciante ele não vai ser identificado. Ele fica sob sigilo, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. Né? E aí a gente vai lá, vê o que está acontecendo, faz as recomendações, e aí resolve. Ou resolve, ou vai pagar multa, ou vai ter... Então, vai ter que resolver, entendeu? Mas, assim, a gente, enquanto profissional... Primeiramente, vocês têm que, enquanto profissionais, têm que tentar resolver o problema administrativamente e tal, e, em último caso, fazer a denúncia se não resolver. Aí tem o Ministério do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho, um sigilo total, e aí a gente vai lá averiguar, já vamos sabendo o que é que está acontecendo mais ou menos, e aí vamos fazer recomendações e tem que adequar. Mas isso é papel do engenheiro também, dos profissionais de engenharia, tá? É um zelo, é um cuidado que a gente, até como pessoa humana, né, em respeito, em consideração e com cuidado na vida dos outros, de terceiros, a gente tem a obrigação, não diria legal, mas a gente tem a obrigação ética, moral, e até legal também, porque você vai ser omisso, né, em alguma medida, né? Se você informou, fez um relatório técnico e fez essa comunicação, informou o risco, você está se eximindo e você está adotando uma postura que você deveria ter tomado, né? Só que tem coisa que foge da sua alçada, né? Mas, em último caso, denuncia ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho. Estamos abertos para isso, nós trabalhamos com isso, é a denúncia. E a gente está para tentar regularizar essas situações e para ajudar vocês profissionais, tanto da área de segurança do trabalho como profissionais de engenharia. A gente está lá para apoiar. Muitas vezes a gente chega numa instituição e aí o pessoal da área de segurança, engenheiro, ó, está acontecendo isso aqui, eu já tentei resolver, não tem jeito. Aí a gente, com muito cuidado, vai lá, para não expor ninguém, né? E diz, ó, isso aqui está errado. Isso aqui tem que resolver. Como é que resolve? Desse jeito, desse. Aí, normalmente, é do jeito que o engenheiro diz. Aí fica até bom para o engenheiro, né?
Aí depois a empresa, a diretoria da empresa chega lá e diz, mas você tinha dito que era para arrumar isso aqui, a gente não fez, não adequou, aí chegou a fiscalização e está correndo risco de ter uma multa e a gente não seguiu. Aí quando você disser novamente que tem alguma coisa para fazer adequação, a empresa vai fazer de imediato. A gente trabalha muito fortalecendo os setores de engenharia como um todo e de gestão de segurança do trabalho dessa forma, fortalecendo esses setores e esses engenheiros, entendeu? Porque não é um erro seu, é o erro da empresa. E a gente está aberto e disposto para isso. E lá no momento, na hora que aconteceu, se chegar no canal, está acontecendo assim, tal, discretamente, a gente não vai dizer, está dizendo que está. Não, a gente vai lá quietinho, devagar, isso aqui, aí, não, vamos lá em tal setor. Chega lá, isso aqui está faltando, isso aqui está inadequado, tem que fazer isso, tal, aí coloca no relatório e vão ter que resolver. E aí depois você ganha até ponto, né? O cara é bom, o cara sabe o que é que está falando, o que está fazendo. A gente tenta trabalhar, depois vocês provavelmente vocês vão nos conhecer, eu não sei se você já me conheceu, já me viu em alguma empresa, você trabalhou em outras empresas e tal, não sei. Mas a gente trabalha dessa forma, é fortalecendo vocês, engenheiros, tanto engenheiros profissionais de engenharia como um todo e a parte de segurança do trabalho. A gente trabalha fortalecendo esse setor, porque esse setor é que garante a segurança. Espero ter sido claro. Claro, claríssimo. Muito obrigado. Aberto aí para o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, aproveite, explore. Já estamos passando da hora aqui, mas aí eu estou tranquilo, tá? À vontade, fica a critério de vocês. Estou bem tranquilo com relação a tempo. Pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite. Sou recém-formado em engenharia civil e já tenho uma pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho. Como é que o senhor vê? Estou estudando ainda engenharia e segurança do trabalho. Certo. Como é que o senhor vê o mercado de engenharia e segurança do trabalho em nível de Mato Grosso do Sul? O campo de trabalho e as empresas, se elas são receptivas ou não ao engenheiro de segurança do trabalho? Olha, são sim. A sua formação, a engenharia de formação é qual? Engenheiro civil, né? Engenheiro civil. Formei agora em junho. Não, e é importante você ter a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, isso é um diferencial para que você tenha uma oportunidade de emprego, né? Se tiver um engenheiro lá, civil só, e o outro que é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, provavelmente essa empresa vai querer pegar esse engenheiro com uma formação também de engenharia de segurança do trabalho. É um diferencial. Eu sou engenheiro agrônomo também. E eu fiz engenharia de segurança do trabalho pensando nisso, né? Em ampliar as oportunidades de emprego. Apesar de que quando eu comecei o curso de engenharia de segurança do trabalho, eu já era servidor público. Já era engenheiro agrônomo, era pesquisador, trabalhava com coisa completamente diferente, trabalhava com melhoramento genético de plantas. E aí eu fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho, é uma empresa equivalente da Embrapa, de Pernambuco, Instituto Agronômico de Pernambuco, equivalente à Embrapa, só que estadual. Eu era pesquisador. E aí eu fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho, pensando em ampliar meu leque de oportunidades, né? Apesar de eu já ser concursado também, né? E nesse meio tempo, antes de terminar o curso de engenharia de segurança do trabalho, a empresa lá, o Instituto Agronômico Pernambuco, teve um problema seríssimo com o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, por irregularidades no meio ambiente de trabalho. E como eu estava fazendo o curso de engenharia de segurança do trabalho, coincidentemente, no período, eu fui falar com o presidente da empresa para fazer um plano de gestão para o meio ambiente do trabalho do Instituto Agronômico Pernambuco. Eram 1.700 e poucos candidatos, distribuídos em 24 unidades espalhadas no estado. E não tinha nada de segurança, tanto é que tinha umas multas, né? Já tinha, acho que uns 2 milhões de reais em multa, já para pagar. E aí eu fui sugerir a implantação do sistema de gestão para a empresa. Eu não sabia nem que estava acontecendo isso. Quando eu cheguei lá, o presidente da empresa disse: Sandoval, estão querendo me prender aqui. Não, foi que houve, doutor Júlio? Não, estão querendo me prender aqui porque eu assinei um termo de ajustamento de conduta de que em 6 meses eu ia resolver todos os problemas de segurança do trabalho da empresa. Empresa com instalações com 78 anos de idade na época.
Um caos. Aplicação de agrotóxicos sem proteção individual, não tinha nada. Aí eu queria fazer um plano para isso, né? Ele o que é que queria? Ele disse, é exatamente isso aí que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho estão querendo empreender por conta disso. Eu não sei nem o que é segurança do trabalho e vou terminar sendo preso aqui, porque eu disse que ia resolver em 6 meses, sem saber o que é que estava dizendo, e não fiz nada. Passou 2 anos e eu não fiz nada. Aí eles, não, então vamos, eu quero fazer minha monografia nessa área. Aí eles, você pode implementar esse plano para a gente? Eu digo, posso. Aí vamos fazer o seguinte, vamos falar com o meu professor, que é Fabrício de Medeiros Dourado Varejão. Esse cara é o bambambam na área de segurança do trabalho, é a minha referência. E foi meu professor, né? Aí eu estava fazendo o curso, né? E ele foi meu professor. Aí eu falei com o Fabrício, Fabrício, a gente está com esse problema lá, vamos fazer um plano de gestão, porque ele é meu orientador. Aí eu quero fazer lá e a gente está com esse problema. Então, vou levar você para lá. Conversei com o presidente da empresa. Digo, vou levar você para lá para a gente implementar esse plano. Implementamos, perfeito. Assim, ficou uma coisa fantástica. E resolveu o problema e deu tudo certo. Aí eu fiquei trabalhando, eu era concursado como engenheiro agrônomo. Mas aí eu assumi a gestão, eu fiquei como engenheiro agrônomo, com uma função de um cargo de confiança, como gestor de segurança do trabalho, porque eu não podia fazer parte do SESMIT, porque eu era concursado como engenheiro agrônomo. E aí eu fiquei como um cargo comissionado, como gestor de segurança do trabalho, levamos o Fabrício, montamos uma equipe, contratamos um processo seletivo simplificado, uns técnicos de segurança, um médico, enfim, técnico de enfermagem, montamos uma equipe, montamos toda a estrutura e no final não pagamos nem R$1 de multa. A empresa não pagou nenhum centavo, não pagou. Agora a gente fez as adequações da forma que tem que ser feito, né? Ok? Perguntas? E aí, gente? Professor, opa, vai lá. Com relação a funcionários, vamos falar assim, sou acadêmico de engenharia civil e vamos se dispor aí que tem uma obra lá para Pernambuco, interior, Minha terra. Interior de Pernambuco. Minha terra. Sua terra, vamos falar, Fogados da Engazeira. Ah, conheço. E aí o seguinte, nessa equipe tem pessoas de boa índole, trabalhadores, mas tem o pinguinha, tem aquele drogado. Tem algum dispositivo que possa monitorar isso, que não fere a lei de trabalho, que possa estar monitorando? Como que é essa situação? É bem isso mesmo? Minha área é meio ambiente do trabalho, mas assim, de fato, é Marco, né? Marco Vitorino. Fere sim, né? Você não pode, o cara é drogado, o alcoólatra, aí você chega lá e diz, não, vou te demitir porque tu é alcoólatra, e pressiona e tal, porque isso é uma doença, né? É uma doença, o cara precisa de tratamento. Aí, juridicamente, legalmente, se a empresa toma alguma postura que seja inadequada, aí pode vir a ter problema, mas é uma dificuldade grande. Mas aí tem que buscar outros meios, né? Porque um trabalhador que ele está usando droga, ele está indo trabalhar alcoolizado, isso vai ser um dano potencial, né? É um risco grande, é uma exposição grande, o gestor ele vai ter que ter, de alguma forma, resolver esse problema. Ele não pode permitir também que venha acontecer um acidente, uma situação grave que venha trazer risco para a vida de alguém, daquele trabalhador ou de terceiros, porque o cara vai trabalhar alcoolizado, né? Suspensão, assim, tem que ver, né? Não dá para permitir o cara trabalhar alcoolizado nem drogado, né? Manda para casa, não tem como, né? Agora tem que ser um processo bem tranquilo, dentro da legalidade, né? Aí pode consultar o departamento jurídico para saber quais as medidas. O que você não pode é se omitir. Você não pode se omitir e permitir de qualquer forma, né? De deixar o cara trabalhar de toda forma, não pode. Ok? Então tem que fazer e tem que ter esse cuidado. Mas é uma situação complicada, não é tão simples. Mas é bom pegar um aconselhamento jurídico para não meter os pés pelas mãos e depois arrumar um problema. Ao invés de resolver um, criar dois, né?
Mas uma coisa é certa, você não pode permitir o trabalhador alcoolizado ou sob efeito de drogas a trabalhar. Aí não pode, aí você, tecnicamente, ó, foi constatado que você não vai aplicar punição nenhuma, agora trabalhar também não pode, agora você não vai poder trabalhar. Se chegar em condições, aí trabalha e tal, mas aí depois, administrativamente, a empresa vê qual a medida que vai adotar, né? Para não exagerar, mas também tem que ter esse cuidado, para não permitir trabalhar em condições que vá gerar risco adicional. Respondi? Ok. Ok. Professor, Tem mais uma alguém? dúvida aí. Vai lá, Marcelo. O senhor tinha falado sobre aquele trabalhador que ele faz o exame admissional, ele está lá com o ouvido 100%. Mas quando ele sai nas horas de folga dele, de não trabalho, ele vai lá e danifica a audição dele no decorrer dos anos. Mas ele sempre usou o abafador no trabalho. Aí, um belo dia, ele vai ser demitido. E o que acontece? E se na demissão dele for constatado que ele perdeu um grau de audição ali? Como que vai provar que ele perdeu dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho? Então, aí ele fez o exame, ele constatou que tinha 100% da audição, trabalhou os 10 anos, nos horários de intervalo, nos dias de férias, no final de semana, tome som alto, caixa alta lá no ouvido, se expondo, ou trabalhando em outra atividade que tenha risco também, exposição a ruído. Só que na empresa ele tem exposição a ruído também. Só que a empresa é quem vai ter que provar que esse trabalhador foi exposto a ruído fora do trabalho, né? Ou pelo menos ela vai ter que comprovar que o trabalhador ele fez o exame admissional, não tinha perda, a empresa emitiu, tá aí o Djalma, emitiu a ordem de serviço prevendo esse risco, quais são os cuidados que ele tinha que ter, quais são os equipamentos que ele tinha que utilizar, aí o trabalhador recebeu de equipamento de proteção individual, a empresa forneceu o equipamento, registrou que forneceu, orientou e treinou, exigiu o uso que ele utilizasse, aí se ele foi pego em algum momento sem equipamento de proteção, a empresa notificou porque ele estava sem utilizar, ela junta toda essa documentação, exigiu, treinou, periodicamente treinou para que ele utilize. Aí a empresa pode se defender, porque aí ela vai ter como comprovar que forneceu, que exigiu o uso, que treinou, que acompanhou e que não permitia que ele trabalhasse lá sem equipamento de proteção. E aí a empresa vai ter toda a documentação capaz de comprovar que dentro do trabalho não foi, porque ele utilizava tudo certinho e a empresa implementou tudo isso. Agora, se a empresa não deu treinamento, não tem registro de treinamento, não tem registro de fornecimento de equipamento de proteção suficiente, ou forneceu hoje e forneceu daqui a 3 anos, aí isso caracteriza, o cara estava usando um equipamento já, será que ele servia? Foi um tipo plug? Passou 3 anos, esse cara não estava usando equipamento, entendeu? E aí a empresa tem que provar isso. Mas aí tem, agora a empresa só consegue provar isso, vocês enquanto empresa, que vocês passam a ser empresa, né? E trabalhador também. Aí tem que exigir que se use, que se faça tudo da forma que tem que ser feito, porque senão não tem jeito da empresa escapar. Isso a gente consegue, com análise documental e inspeções em loco, a gente consegue caracterizar se ocorreu isso ou não. A gente consegue sim identificar. Mas aí, se a empresa falhou, a empresa que vai ter que assumir. E aí fica caracterizado, né? Que se foi dentro da empresa ou não. Porque o cara pode estar lá escutando som alto no último nível, naquelas caixas de som monstruosas, e perdeu a audição lá. Pode ter sido. Pode ter trabalhado em outro local sem equipamento e não foi lá no trabalho, né? Mas aí tem como comprovar. Isso aí, numa perícia, você consegue tranquilamente definir se foi ou não. E pode agora, só que se a empresa descumpriu essas normas, a empresa vai assumir, não tem jeito. Ele pode até ter perdido fora, mas aí vai ter o nexo causal.
Porque se ficar caracterizado que a empresa não adotou as medidas suficientes, a empresa vai ter que pagar, mesmo ele tendo perdido fora. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigado. Nada. Mais alguém? Tinham falado antes, acho que foi o Luiz, né? Não, tô falando, é um assunto realmente apaixonante, né? E não tem fim, né, Luiz? Não, não tem fim, não tem fim. Eu já com quase 30 anos de engenharia, assim, você falando, eu lembrei de várias experiências que eu tive. Né? Mas legal. Bom, pessoal, alguma outra pergunta? Podemos encerrar por aqui. Ok. Então, Sandoval, muito obrigado pela tua contribuição, pela tua palestra excelente. Todos gostamos muito e sim, apaixonante realmente esse tema, né? E chamo a atenção aqui dos alunos, dos colegas, que temos que pensar também como empregador, porque nós, em muitos momentos, a gente é a empresa, tá certo, Sandoval? Isso. Eu trabalhei na ferrovia por muito tempo e é um ambiente bastante... lembrou bastante de coisas que você falou aí. Ok, agradeço então. Se não mais perguntas, vamos encerrar aqui, Sandoval. Então, tá joia. Obrigado, gente. Boa noite a todos. E até uma próxima. Boa noite, professor. Até mais. Até mais. Obrigado. Boa Obrigado noite, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, Até mais. professor. Obrigado aí pela palestra. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Muito boa a palestra. Obrigada mesmo. Obrigado. Boa noite, sucesso. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Muito boa palestra. Eu fico feliz. Precisar entrar em contato com você para qualquer dúvida posterior, o e-mail do senhor. Sandoval.souza, com S, @ mpt.mp.br. Tá. Sandoval.souza. Sandoval.souza, com S. Tá. Tranquilo. Muito grato. Obrigado, gente. Aí foi bastante elucidador. Espero ter contribuído, de fato. Uma boa contribuição. Fico feliz. Uma excelente oportunidade. Muito obrigado, então. Grato. Até mais. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tudo de bom. Fique com Deus, professor. Boa noite, professor. Fique com Deus. Obrigado pela palestra. palestra. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, por nada. Até mais.